O tema que me traz hoje a esta tribuna é de extrema gravidade. Assumo mais uma vez a tribuna do Senado Federal para, como senador da República, exercer o papel constitucional de fiscalizar as ações do governo federal. Mas subo também neste momento essa mesma tribuna como presidente do maior partido de oposição no Brasil, para expressar a indignação que não é apenas minha, é da sociedade brasileira, uma indignação crescente com a absoluta ausência de respostas que o governo federal insiste em não dar a inúmeras denúncias, a inúmeras questões que vêm sendo tratadas não apenas no parlamento, mas pela sociedade brasileira e que tem, infelizmente, levado o Brasil a uma perda crescente da sua credibilidade, a um desajuste gravíssimo na nossa política econômica, com repercussões extremamente graves na diminuição dos investimentos, numa ruinosa condução dos investimentos em nossa infraestrutura, que por 10 anos paralisou o Brasil, ou numa ausência de ações concretas que permitam ao Brasil a superação das suas ainda vergonhosas diferenças sociais. Mas hoje, senhor presidente, venho a essa tribuna, alertado por uma manchete hoje de primeira página e um dos mais importantes jornais do Brasil, o Estado de São Paulo, que fala, senhor líder, ilustre líder Aloysio Nunes Ferreira, da participação direta da senhora presidente da República na mais ruinosa transação, na mais lesiva operação já feita em qualquer tempo por qualquer empresa brasileira e, quem sabe, do mundo, que levou a mais importante empresa brasileira, patrimônio dos brasileiros, a Petrobras, a hoje ter um prejuízo de mais de US$1 bilhão apenas naquela transação. Senhor presidente Flexa, senhoras e senhores senadores, é importante que eu aqui, de forma bastante rápida, em algumas pinceladas, possa aqui relembrar aquilo que já foi objeto de ações e ações sucessivas do PSDB, seja na Câmara Federal, em especial através de requerimentos de informação do líder Embaçaí, aqui mesmo no Senado Federal, em 2012, senador Moca. Coube ao senador Álvaro Dias, vice-presidente do partido, ingressar com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República e também com um pedido ao Tribunal de Contas da União para que fosse instaurada investigação a respeito dessa desastrada compra da já famosa, infelizmente mal falada refinaria de Pasadena. A partir dessas ações, hoje, senhor presidente, essa questão é objeto já de investigações por parte da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público e também do Congresso Nacional. Mas o fato extremamente grave, que eu acho que repõe essa questão na ordem do dia e que dá a nós, senadores da oposição, mas como cidadãos brasileiros, dá a nós, hoje, a prerrogativa, a responsabilidade e a autoridade para cobrar do governo federal explicações que não deixem quaisquer dúvidas sobre quais foram as motivações daquele negócio. Lembro, senhor presidente, que ainda no ano de 2005, foi adquirida pela empresa belga Astra Óleo, uma refinaria chamada Pasadena Refining System, por irrisórios R$42,5 milhões. No ano seguinte, e vou ser bastante sintético nessa minha retrospectiva, no ano seguinte, como num passe de mágica, metade dessa refinaria foi adquirida pela Petrobras com a votação unânime do Conselho de Administração, presidido pelo atual ilustre presidente da República, por US$360 milhões. Nós estamos, senhor presidente, nos referindo a metade daquele ativo adquirido por 42 milhões. Portanto, um ativo adquirido em 2005 por 22,5 bilhões, metade daquele adquirido pela empresa belga, foram adquiridos pela Petrobras por US$360 milhões. Em um ano, senhor presidente e senhores senadores, uma valorização
de meros 1.500%. Isso por si só já seria um assinte, objeto de todas as investigações e de punição dos responsáveis. Mas o que ocorreu, senhor presidente, foi ainda mais grave, que no momento da compra de metade desse ativo, assinou-se ali e assinaram os membros do Conselho de Administração por unanimidade, sem absolutamente qualquer questionamento. Autorização para um contrato que previa, em havendo desentendimento entre as partes, a recompra da outra metade por valores a serem fixados por ela. Infelizmente, senhor presidente, senhores senadores, o desentendimento veio e no ano de 2012, a Petrobras foi obrigada a comprar a outra metade já adquirida por 365 milhões de dólares num primeiro momento, no ano de 2006, por mero, senador Moca, 839 milhões de dólares. Vou repetir, a outra metade por 839 milhões de dólares. Hoje, essa refinaria absolutamente obsoleta e que traz uma característica extremamente curiosa. Ela não estava preparada para refinar o petróleo brasileiro, considerado pesado para os padrões daquela refinaria, o que por si só desaconselharia qualquer negociação nessa direção. Concede uma parte, senador Aécio. Eu peço que Vossa Excelência, ilustre senador, aguarde o final do meu pronunciamento. Terei enorme prazer em dialogar com Vossa Excelência, em especial em ouvi-la. Mas é preciso que Vossa Excelência aguarde o final do meu pronunciamento para conhecer a força contundente e avassaladora dos argumentos que aqui vou expressar. Hoje, ilustres senadores, ilustre senador Randolph, há uma proposta para a aquisição desse ativo, se é que podemos falar de ativo, uma única proposta, de 180 milhões de dólares. Se a Petrobras aceita vender esse ativo por 180 milhões de dólares, nós estamos falando de um prejuízo para a Petrobras de mais de 1 bilhão. Mas alguns fatores, 1 bilhão de dólares. Mas alguns fatores trazem esse tema à ordem do dia e que merecem alguns esclarecimentos. O grande responsável pela condução, pela intermediação desse negócio, obviamente do lado dos belgas, era um senhor chamado Alberto Feinhauber, um brasileiro, líder Aloysio, líder senador Figueiró, que já havia trabalhado por 20 anos na Petrobras, portanto conhecedor profundo dos meandros de como as negociações na Petrobras naquele momento se davam. Este senhor foi o grande intermediário para que esse negócio efetivamente ocorresse. Mas a questão que faz com que esse assunto se torne ainda mais grave é que leio hoje, surpreso, uma manifestação da Presidência da República, senador Renan. Uma lacônica manifestação da Presidência da República, como se isso fosse algo corriqueiro, razoável, compreensível, um prejuízo de mais de 1 bilhão de dólares. Diz a nota da Presidência da República, ilustres senadores, ilustre senadora Gleisi. A Presidente tomou essa decisão com base, abro aspas, num parecer técnica e juridicamente falho. E conclui, abro novamente aspas, senador Aloysio, com base em informações incompletas. Vejam bem, uma decisão dessa magnitude, tomada por uma ex-ministra de Minas e Energia, cantada em verso e prosa como uma grande conhecedora e especialista nesse segmento de Minas e Energia. Foi enganada por um parecer juridicamente falho e por informações incompletas. Quem apresentou, senador Flecha, esse parecer? O diretor internacional da Petrobras, chamado Nelson Cerveró. Muito bem, temos que acreditar na boa-fé da Presidente da República, ilustre líder Eduardo Braga. O que se faz num caso como esse? Instaura-se uma investigação, afasta-se imediatamente o responsável por esse parecer técnica e juridicamente falho e por apresentar a então chefe da Casa Civil, presidente do Conselho, um conjunto de informações incompletas que levaram a Petrobras a fazer o pior negócio da sua história, lesando brasileiros, lesando os seus acionistas? Procurei saber, onde está o senhor Nelson Cerveró? Certamente respondendo a algum inquérito e, se culpa comprovada, cumprindo pena. Não, senador Flecha, o senhor Nelson Cerveró foi elevado à condição de diretor financeiro da BR Distribuidora,
Pasmem, senhoras e senhores, é essa função que ocupa o responsável, segundo a presidente da República, por induzi-la a assinar sem qualquer tipo de questionamento, não obstante seu profundo conhecimento em relação à matéria, um parecer técnico e juridicamente falho, com informações incompletas. É hora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é hora de termos uma participação. É hora de termos uma postura diferente daquela que o governo do PT acha que pode ter em relação a ações dessa gravidade, dessa natureza, que é sempre a de terceirizar responsabilidades. Durante quanto tempo, senador Mozzarildo, nós ouvimos falar que essa era uma responsabilidade do então presidente da empresa, ou de diretores da empresa? Não. Um simples e básico primário conhecimento da lei das sociedades anônimas que rege a administração da Petrobras iria dizer a então presidente do Conselho e aos seus colegas de conselho, como o ex-ministro Antônio Palocci, ou o governador Jacques Wagner, ou o próprio presidente Sérgio Gabrielli, que os pareceres técnicos são meramente opinativos na lei que rege o funcionamento das SAs e a responsabilidade civil e mesmo penal, se comprovado o dolo, é do conselheiro que assina aquela determinação ou que aprova aquele negócio. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores senadores, essa resposta dada pela presidência da República não é suficiente. Não permite que os brasileiros possam conhecer quais foram efetivamente as motivações, as profundas motivações que levaram a uma negociata como essa, com dolo extremamente grave à sociedade brasileira e à sua mais importante empresa. Aliás, não é por demais lembrar que hoje mesmo, um importante jornalista brasileiro nos lembrava, senador Aloysio, que desde que assumiu a presidência da República, a atual presidente Dilma Rousseff, o prejuízo, a perda de valor de mercado, e quanto a números não há argumentos, somada a Petrobras e Eletrobras, chega a cerca de 100 bilhões de dólares. Essa, senador Jaime, é a gestão eficiente, é a condução dada por alguém que conhece dos assuntos, que dialoga, que conversa. Infelizmente, esse prejuízo será, pelos próximos anos, insuperável. Portanto, venho hoje a essa tribuna, repito, na condição de presidente nacional do PSDB, cobrar do governo federal explicações e que cada um que participou desse processo assuma as suas responsabilidades. E eu estou propondo, ao lado do líder Aloysio Nunes, que a Comissão de Fiscalização e Controle dessa Casa possa criar uma comissão no seu âmbito para investigar essas denúncias e acompanhar as investigações que estão sendo já feitas pela Procuradoria-Geral, pelo Tribunal de Contas e pela própria Polícia Federal. Portanto, algo extremamente grave e não há mais condições de nós permitirmos e aceitarmos passivamente a terceirização de responsabilidades. Os membros do Conselho de Administração têm que explicar à sociedade brasileira, de forma cabal e definitiva, por que uma refinaria obsoleta, que não tinha condições de refinar o petróleo pesado brasileiro, adquirida no ano de 2005 por 42,5 milhões de dólares, foi adquirida em 50% da sua participação por 360 milhões de dólares e alguns anos depois a outra parte por 830 milhões de dólares. Não há explicação, não há justificativa que não seja a gestão temerária do patrimônio de todos os brasileiros. Eu ouço com prazer a ilustre senadora Gleisi. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Estava aqui ouvindo com atenção a forma incisiva como Vossa Excelência tem colocado, até dramática, essa matéria sobre a tribuna. E pergunto a Vossa Excelência por que não usou desta mesma forma para tratar deste tema antes, já que alguns veículos de comunicação colocavam este tema na imprensa. Aliás, tem uma matéria da Veja, de 2012, que trata exatamente disso e traz um pronunciamento, traz inclusive uma informação de que a presidenta Dilma foi veemente quando soube dessa situação
do parecer técnico e jurídico que estava falho, a cobrança da Petrobras exigindo, na diretoria, exigindo que a Petrobras tomasse providências. Não ouvi, não me recordo de manifestação de veemência, com veemência de Vossa Excelência nessa oportunidade. Penso que o pronunciamento que Vossa Excelência traz agora utiliza de forma muito oportunista um momento em que a presidenta, inclusive, já se esclareceu por nota, colocando o que ocorreu. E mais do que isso, senador Aécio, a presidenta coloca que a compra dos restantes 50% se deu por determinação de uma arbitragem internacional, e não por determinação ou por vontade do Conselho ou por vontade da diretoria da Petrobras. E eu pergunto a Vossa Excelência, já que questiona, inclusive, a situação da presidenta enquanto conselheira da Petrobras, além dos que Vossa Excelência citou, que estavam na reunião do Conselho, na data em que isso foi aprovado, em 2006 e não em 2005, estava, além do ex-ministro Palocci, do Gabriele e da presidência, estavam também os conselheiros Fábio Barbosa, doutor Cláudio Haddad, economista reconhecido, doutor Gleuber Vieira. Sobre eles também, Vossa Excelência faz argumentos e coloca em suspeição. Então, acho que precisamos esclarecer os fatos. Que a oposição tem direito a se manifestar e a pedir que as coisas se esclareçam é o papel da oposição. Agora, utilizar fatos, utilizar situações de forma oportunista e fazendo disso um drama, quando teve oportunidade de se manifestar e cobrar posicionamento anteriormente, não é condizente, senador Aécio. Senadora Gleisi, me permita dizer da minha decepção. Aguardava realmente de Vossa Excelência novos argumentos, informações que de alguma forma viesse a contradizer aquilo que estou aqui afirmando, o prejuízo que foi dado à Petrobras por uma ação do Conselho de Administração da empresa. Em outros momentos, senhora senadora, e a única cobrança que faz é porque não houve essa contundência em outros momentos, talvez a senhora não tenha recebido essa informação. Foram feitos vários requerimentos de informação à Petrobras, buscamos todo tipo de ação junto aos órgãos de fiscalização, como a Procuradoria-Geral, e foi exatamente essa ação do PSDB que fez com que esses inquéritos fossem abertos. Vou estar atento à sugestão de Vossa Excelência para ser cada vez mais contundente. E eu quero dizer que a Vossa Excelência que todos que estavam no Conselho de Administração, sim, têm que apresentar razões para o voto que deram. Talvez todos ali esperassem, economistas conceituados, como disse Vossa Excelência, uma palavra de quem mais conhecia do assunto. Talvez o presidente da empresa e a grande especialista, né, na área de Minas e Energia, que por uma bela coincidência do destino presidia naquele instante o Conselho. E não acredito que tenha havido essa ponderação. Não quero entrar na segunda etapa, mas corrijo aqui Vossa Excelência, se me permite, de que só houve essa decisão judicial que obrigou a compra da segunda metade por 830 milhões de dólares, exatamente porque o contrato de aquisição previa, através de cláusulas absolutamente draconianas, previa em havendo um impasse, obviamente previsto por qualquer, não precisa nem especialista, por conhecedor superficial do tema, que poderia haver, porque seria necessário um investimento, senhora senadora, de $1,5 bilhão de dólares a mais para adaptar essa refinaria à capacidade de refinar o petróleo brasileiro. Não houve um entendimento, o que previa o contrato assinado pela presidente do Conselho de Administração e por todos os membros do Conselho, que poderia haver a aquisição por esse preço. A arbitragem se deu com base naquilo que o contrato assinado pelo atual presidente da República, sem qualquer contestação, já previa. Mas dou com prazer a palavra ao ilustre líder do governo nessa casa, ilustre senador e amigo Eduardo Braga. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência traz à tribuna um tema que ontem, nesta casa, o governo, com a sua base aliada, deu total apoio e absoluta tranquilidade à aprovação dos requerimentos apresentados pelo líder Aloysio Nunes Ferreira e pelo senador Álvaro Dias, para que o Tribunal de Contas da União, para que a Controladoria Geral da União possa informar o Senado e a sociedade brasileira de todos os atos sendo praticados pela Petrobras e por outras empresas públicas brasileiras. O governo da presidenta Dilma, em primeiro lugar, tem compromisso em combater qualquer tipo de malfeito.
Obviamente, Vossa Excelência foi administrador público, como eu também já fui administrador público. Nós sempre dependemos de informações e de relatórios. Mas é preciso dizer, ilustre senador, que não foi apenas o relatório do doutor Nestor Cerveró, que não conheço, que contribuiu para esta análise. É preciso destacar que entre 2004 e 2007, a realidade do mercado americano de combustíveis e de refino de petróleo era completamente diferente, ao ponto de que as empresas de consultoria com renome internacional, como a Cera e a McKinsey, além do Citigroup Corp, que é um banco de envergadura internacional e entre os bancos considerados blue chips, fizeram um relatório a respeito desta operação, aconselhando a sua operação. É óbvio que no mercado onde há inúmeras instabilidades, e depois de que o mundo sofreu e sofre ainda consequências de uma crise econômica, é natural analisarmos a esta altura do campeonato e querermos imputar erros. É óbvio que pode ter havido falhas. Falhas, se houver dolo, precisa ser apurado com absoluta transparência. O governo apoia a apuração dessas transparências. No dia de ontem, sem ter nenhum conhecimento da manchete de hoje do jornal Estadão de São Paulo, o líder Aloysio Nunes é testemunha de que nós chegamos aqui dizendo: queremos apoiar para aprovar todos os requerimentos nessa direção. E outra questão, ilustre senador Aécio Neves, meu querido amigo. Com relação às duas cláusulas, é preciso destacar que as duas cláusulas, uma é uma das cláusulas chamada cláusula Marlin, ou Merlin, como queiram chamar, e a outra, que é também uma das cláusulas citadas a respeito desta questão, é a put option. Essas duas cláusulas, se Vossa Excelência pedir para a sua assessoria e para a assessoria do PSDB, e todo o Tribunal de Contas da União estará debruçado sobre isso, esta é uma cláusula usual nos contratos desta natureza. Portanto, creio que é absolutamente pertinente o pronunciamento de Vossa Excelência, é absolutamente correto debatermos esse tema sem temor, porque a presidenta Dilma, repito, e o governo brasileiro não tem compromisso com o mal feito e não tem medo de discutir com absoluta transparência todo e qualquer ato da senhora presidente da República, quando presidente do Conselho de Administração da Petrobras, quando ministra de Estado, quando secretária de Estado, porque a presidenta da República, graças ao seu compromisso com a ética e a sua história política, tem reputação absolutamente ilibada no campo da probidade, da honestidade e da transparência. Portanto, o que nós estamos aqui deixando muito claro é que não temos nenhum problema em debater a matéria, mas não foi apenas o relatório deste senhor Nestor Cerveró, que não conheço, repito, que foi apresentado ao Conselho de Administração da Petrobras. Foi apresentado o relatório das empresas de renome Cera e McKinsey, bem como do Citigroup, pertencente ao Citibank, uma incorporação internacional. Reconhecendo a pertinência do discurso de Vossa Excelência, registrando, portanto, a absoluta decisão do governo em fazer o enfrentamento sobre qualquer questão e dúvidas com relação ao mal feito. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, elegante como sempre, e faço apenas aqui um registro. Não houve, se Vossa Excelência entendeu dessa forma, entendeu equivocadamente, nenhum ataque à probidade da Presidente da República. Talvez pelos fatos e pelo prejuízo já consagrado em parte já no balanço de 2012 da própria Petrobras, em mais de 400 milhões de dólares, talvez um questionamento à capacidade da então presidente do Conselho de tomar determinadas decisões, ou quais os critérios que utiliza para tomar decisões dessa monta. Nenhum ataque à probidade da presidente. Mas o discurso de Vossa Excelência faz jus à história de Vossa Excelência nessa casa, e tenho certeza que Vossa Excelência apoiará essa nossa proposta de, no âmbito da Comissão de Fiscalização em Controle, fazemos também, e é nosso dever constitucional, uma ação fiscalizadora, para que possamos saber efetivamente quais foram as razões, quais as pessoas envolvidas que levaram a Petrobras a um prejuízo. E esse prejuízo não é apenas da Petrobras. Alguns, nos últimos anos, tendem a considerar as empresas públicas patrimônio partidário ou político. Não são.
As empresas públicas são patrimônio da sociedade brasileira e, como representantes da sociedade brasileira, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever e conto com o apoio de Vossa Excelência nesse nosso requerimento. O senador Humberto Costa e, em seguida, o líder Aloysio Nunes. Senador Aécio Neves, na verdade, a minha colocação vai no sentido do seguinte. Em primeiro lugar, sequer a conclusão definitiva de que essa aquisição feita pela Petrobras em 2006 foi positiva ou não, sequer isso nós temos uma conclusão já estabelecida. Essa compra tem sido objeto de avaliação, de investigação pela própria Petrobras, pela CGU, pelo Tribunal de Contas da União, e até o presente momento não se pode afirmar que essa aquisição tenha sido danosa para a Petrobras e para o nosso país. Aliás, já tivemos oportunidade aqui nessa casa, a partir de um pedido do senador Aloysio Nunes, de termos na Comissão de Fiscalização e Controle o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, então presidente da empresa quando essa aquisição foi feita. E Gabrielli, aqui quando esteve, ele deixou absolutamente claro que as decisões que foram tomadas foram decisões a partir da situação do mercado. Naquele momento, o Brasil havia decidido que precisava ampliar a sua capacidade de refino de óleo pesado, inclusive no exterior. E foi identificada a possibilidade nos Estados Unidos de aquisição dessa empresa. Duas empresas de consultoria respaldaram a tomada de decisão do ponto de vista estratégico para a Petrobras. E foi a partir daí que se partiu para a discussão dos valores que estavam sendo colocados. E naquele momento, um banco com a credibilidade do Citigroup, foi e se colocou claramente que os valores que estavam sendo colocados, eles eram valores perfeitamente dentro do mercado. O que é que mudou? Naquele momento, a situação do mercado era inteiramente favorável a um tipo de investimento como esse, produção de gasolina e óleo diesel a partir de óleo pesado nos Estados Unidos. Acontece que a partir de 2008, todos aqui sabem da crise que se estabeleceu nos Estados Unidos e as mudanças no mercado que também aconteceram, e isso Gabrielli mostrou claramente quando aqui esteve, fizeram com que naquele momento deixasse de ser um negócio rentável. Porém, senhor senador, a Petrobras, tendo inclusive a consciência de que um investimento como esse passa por momentos de lucratividade e por momentos que talvez não sejam, por exemplo, não incluiu na sua proposta de desinvestimento a venda dessa refinaria. Por quê? Porque já agora, nesse momento, as margens de lucro pelo refino já são perfeitamente aceitáveis e isso vai se tornar, espera-se que se torne, um negócio absolutamente rentável. Então essa é a primeira questão. Não podemos aqui acusar de que isso foi um mau negócio, porque não há uma conclusão feita por quem quer que seja de maneira balizada de que tenha sido um mau negócio. Segundo, é importante a gente discutir o outro aspecto que está sendo denunciado hoje. A presidenta Dilma teria assinado e apoiado a votação no Conselho da Petrobras dessa aquisição. Ora, senhoras e senhores, a Petrobras é uma das empresas que tem um dos mais completos, preparado, competente departamento jurídico. A decisão para chegar no Conselho passa pela diretoria. E quando chega na diretoria, não se entrega... Quando chega no conselho, não se entrega a cada conselheiro uma cópia do contrato para que ele faça um estudo. Se supõe e se sabe que tudo aquilo já foi objeto de uma avaliação importante. Então, não se pode julgar a competência, a capacidade de gestão da presidenta por conta desse episódio.
Poderia ter sido qualquer gestor público que, diante de uma empresa com a dimensão, a importância e a competência técnica que tem a Petrobras, poderia se chegar a uma situação como essa. Segundo, ao saber que, na verdade, existiam essas cláusulas nesse contrato, a decisão da Petrobras foi de enfrentar, inclusive, essas cláusulas, se negando a adquirir a parte restante da refinaria. Infelizmente, isso foi a uma arbitragem, e essa arbitragem definiu que a Petrobras deveria ser obrigada a adquiri-la. Portanto, eu entendo que se está fazendo uma grande tempestade em copo d'água. Não temos receio de que isso seja investigado. Acho que a Comissão de Fiscalização deve fazê-lo. E temos que esperar os resultados de todas essas investigações para aí podermos acusar a direção da Petrobras de uma gestão temerária. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Apenas um rápido comentário, ilustre senador Humberto Costa. Vossa Excelência afirma e reafirma ao final do seu pronunciamento de que não há nenhum dado, nenhuma informação abalizada que possa assegurar que essa operação tenha ou não sido lesiva aos cofres da Petrobras, sendo ou não positiva ou negativa ao resultado da Petrobras. Eu vou responder a Vossa Excelência com a palavra da própria Petrobras, senador Humberto Costa, porque a Petrobras, no seu balanço de 2012, reconheceu a perda, portanto, como prejuízo, 465 milhões de dólares em função dessa negociação, contabilizou como prejuízo. É a Petrobras que diz que foi, senhor senador, um péssimo negócio. Agradeço o compromisso de Vossa Excelência de apoiar essa investigação que aqui se fará, mas a grande realidade é que essa questão vem no bojo, no contexto de várias outras, que tem, inclusive, levado, Vossa Excelência se refere ao corpo técnico da Petrobras, pouquíssimas empresas no mundo têm um corpo técnico tão preparado, tão qualificado, razão esse corpo técnico das novas descobertas que nós tivemos do pré-sal e de tantos avanços que nós assistimos na empresa ao longo de muitos anos. É esse corpo técnico que mais tem se levantado e se revoltado com determinadas decisões que têm afetado a saúde financeira da companhia. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nesse governo a Petrobras perdeu mais de 50% do seu valor de mercado. Neste governo a Petrobras se transformou na empresa pública do mundo, não financeira, mais endividada. Foi nesse governo, senhor senador, que a Petrobras sofreu o constrangimento de, na semana que comemorava 60 anos da sua fundação, ver a sua nota de risco de crédito rebaixada por uma das mais importantes agendas de rating do mundo. Na verdade, me permita dizer, ilustre senador, a Petrobras se transformou na OGX da presidente Dilma, com um agravante: a Petrobras é de todos os brasileiros. Dou a palavra ao líder Aloysio Nunes. Prezado senador Aécio Neves, em primeiro lugar, concordo com Vossa Excelência. Nós não estamos aqui, Vossa Excelência fala em nosso nome, levantando qualquer suspeita sobre a honorabilidade pessoal do presidente. O presidente é uma pessoa honesta, mas é uma pessoa incompetente. É uma presidente incompetente. Esse é o ponto. Não se trata de honestidade, trata de competência. E ela demonstrou cabalmente nesse episódio a sua incompetência. Este é o ponto. Não está à altura das responsabilidades que assumiu. Especialmente quando se apresentou aos olhos do eleitorado como uma grande gestora. A grande gestora, a grande entendida em todas as áreas do governo, especialmente na área de Minas e Energia, da qual ela havia sido ministra. Os senadores governistas que aqui falaram estão, na verdade, contradizendo não apenas o que diz a Petrobras ao anunciar o prejuízo, dizendo claramente que esse negócio foi um mico. A Petrobras comprou um mico por uma fortuna, mas estão quase que fazendo elogio do negócio, se apoiando em parecer de tal ou tal consultoria. O negócio foi ruinoso. E a própria presidente Dilma reconhece que tomou uma decisão com base num parecer juridicamente falho. Então, os senadores que aqui defendem a nossa presidente
estão sendo mais realistas do que o rei, porque a própria presidente reconhece que tomou uma decisão com base em elementos frágeis. Ora, senhor presidente, isso envolve, sim, responsabilidade. Se não envolve dolo, envolve pelo menos culpa. Culpa invigilando, como diria o senador Pedro Tax, que é a culpa do administrador que não toma conta das questões que são sob sua responsabilidade e das pessoas que estão ali cuidando do seu desempenho, e culpa por ter escolhido gente incompetente, para dizer o mínimo. E mais, o presidente Lula costumava passar a mão na cabeça daqueles que cometiam malfeitos, como diz a presidente Dilma. A presidente Dilma resolveu premiar este senhor Cerveró, pois depois de ter este senhor oferecido a ela pareceres juridicamente falhos, incompletos, um mero resumo com base na qual o Conselho tomou essa decisão, ele foi premiado com a diretoria internacional da BR Distribuidora, diretoria financeira. Quer dizer, um caso desse deveria ser objeto de uma investigação, mas muito séria, porque quem armou isso, e o seu Cerveró seguramente não estava sozinho nessa história, é gente pior, sei lá, de que ladrão de galinha. Perto dessa gente, o juiz Lalau é ladrão de galinha. Um caso desse você não arma sozinho, precisa cumplicidade. Então, senhor presidente, eu quero apenas dizer isso. A presidente Dilma falhou, não foi o parecer jurídico que falhou, ela falhou como presidente do Conselho de Administração. E deveria, se tinha reservas, se tinha ressalvas, ter registrado em ata, como diz a lei das SAs, as suas reservas e suas ressalvas. Agora, está chorando o leite derramado, apresentando desculpas esfarrapadas à nação. Senador Aécio, é evidente que eu não quero limitar o debate, mas se Vossa Excelência puder sintetizar... Eu vou sintetizar e me permita dar a palavra apenas aos três senadores que já haviam solicitado, senador José Agripino Maia, senador Ivo Cassol e senador Cícero, e aí nós encerramos e pedirei que sejam bastante breves, mas apenas uma consideração a partir do que diz o meu ilustre líder, senador Aloysio. Em nenhum instante, nenhum de nós colocou ou coloca em dúvida a honradez da Presidente da República. Eu quero reafirmar, considero a Presidente da República uma senhora proba, mas concordo com o ilustre senador Aloysio Nunes. Não buscou se embasar nos critérios da boa gestão, não buscou se orientar em informações, talvez até por achar que sabia um pouco mais do que aqueles que lhe estavam prestando informações que levassem a evitar esse dolo, que deve evitar esse prejuízo extremamente grave que sofreu a Petrobras e continua sofrendo. Repito, porque ainda uma parcela do prejuízo não foi contabilizada. Eu dou a palavra, portanto, ao senador Ivo Cassol, em seguida ao senador José Agripino. Obrigado, senador Aécio Neves. Essa questão que está sendo debatida nesse instante, ano passado usei a tribuna dessa casa e por várias vezes fiz discurso denunciando essa compra desta refinaria num dos maiores esquemas mais fraudulentos do país. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui defender a nossa presidente Dilma, senador Aécio, porque eu sei que ela é uma pessoa íntegra, séria, e para administrar um país, ou mesmo como ministra que ela foi lá atrás, tem uma composição com muitos partidos e com muitas pessoas. E muitas vezes vem algum pacote para nós, administradores, que infelizmente acaba colocando numa saia justa. E nós convidamos para participar na comissão de fiscalização tanto o senhor Sérgio Gabrielli como o Nelson Cerveró. E eu dizia no pronunciamento e naquele debate, primeiro que a explanação do Sérgio Gabrielli é mais de conversa de bêbado para delegado, querendo convencer dos erros que cometeram. Porque o contrato, eu entendo, esse contrato da compra dessa refinaria, obrigando o Brasil, a Petrobras depois, para ficar do restante dos outros 50%, por mais dos 46 milhões de dólares que foi comprada no início, isso é absurdo. Foi, infelizmente, um esquema montado
pelo Nelson Severo e pelo presidente da Eletrobras na época, e tem que ser apurado urgentemente, tanto que o Sérgio Gabrielli já foi ouvido e o senhor Nelson Severo não compareceu até nesse momento na comissão de fiscalização para explicar esse negócio fraudulento que prejudicou a Petrobras, prejudicou o Brasil. Portanto, eu sou da base do governo federal, tenho defendido o presidente Dilma porque eu sei da atitude dela e da conduta dela como uma pessoa ética, profissional e séria, mas ao mesmo tempo eu não boto a minha mão no fogo por boa parte do pessoal que faz parte do governo. A exemplo desse diretor Nelson Severo, tem que ser imediatamente tem que ser demitido do cargo que ele ocupa dentro da Petrobras hoje. Fiz discurso aqui na tribuna dessa casa, nesse lugar do senhor Aécio Neves, e até agora não foi tomada essa providência. Agora, a presidente Dilma, a par dessa situação, espero que ela tome providência e que apure esses fatos, e que não tenha dó, nem que tenha que cortar na carne. Quando falo cortar na carne dentro da própria casa de quem seja. Quem cometeu o erro tem que assumir ele, porque, infelizmente, esse prejuízo é para os brasileiros. Então, portanto, a Vossa Excelência está certo. Eu já vinha discursando e debatendo lá atrás, e ficou para trás toda essa história, e eu espero que agora tome novo corpo e que a gente possa, pelo menos, melhorar um pouco a credibilidade da Petrobras, que se encontra em baixa hoje a nível nacional. E esperar que esse tipo de negócio não aconteça mais da maneira que foi feito, porque, infelizmente, a Petrobras já está com dificuldade e, se fizer mais algum por meio do caminho, o prejuízo é muito maior. Então, obrigado pela parte. Senador Ivo, apenas para complementar o pronunciamento de Vossa Excelência, o qual agradeço, Vossa Excelência chama atenção para uma questão que, para mim, não fecha, não combina, senador Randolfo, com a própria imagem que a Presidente da República busca construir. E uma mulher severa com os malfeitos, como aqui já foi dito, como alguém que se indignou ao saber dos prejuízos daquela transação depois de tê-la aprovada. Foi que o responsável, segundo a nota de hoje da Presidência da República, por apresentar um parecer técnico e juridicamente falho, com informações incompletas, tenha sido promovido. E fica uma dúvida no ar. O que esse senhor Nelson Severo, que eu nunca tinha ouvido falar, tem de tão relevante? Que importância tem esse senhor que, depois de levar, segundo a senhora Presidente da República, em nota de hoje, a Petrobras a uma decisão a partir de parecer técnico e juridicamente falho, de informações incompletas, o que faz com que esse senhor seja ungido ao posto de diretor financeiro de uma das mais importantes empresas brasileiras, a BR Distribuidora? É algo que fica sem resposta. E é algo que eu espero as investigações em curso e a decisão, espero, majoritária desta Casa, de também no âmbito da Comissão de Fiscalização acompanhar, possam trazer respostas a essa nuvem cinza que paira sobre esse negócio. Eu ouço com satisfação o ilustre presidente, líder do Democrata nessa Casa, senador José Agripino Maia. Senador Aécio Neves, eu quero ser rápido e fazer algumas considerações que reputo fulcrais. A presidente Dilma, que era presidente do Conselho de Administração da Petrobras à época da operação, ela é tida como uma gestora competente e uma mulher estudiosa, e que até repreende os auxiliares em quem não vê competência, em quem não enxerga competência. São conhecidos os carões da presidente. Ela tem a obrigação de conhecer a lei das SA. Tem a obrigação primária. A lei das SA reserva ao dirigente a responsabilidade pelos atos que pratica em nome da empresa. O Planalto distribuiu uma nota, senador Aloysio Nunes, dizendo, é inacreditável, eu fico imaginando uma nota do presidente Fernando Henrique Cardoso dizendo que o ministro do governo, ou sei lá quem, tinha assinado uma coisa que hoje era reconhecida como falha do ponto de vista legal e técnico. A Presidente da República hoje, que tem a obrigação de conhecer a lei das SA e que é uma mulher de vontade férrea e que é exigente com seus auxiliares, como é que poderia ter assinado uma coisa no valor de... terminou dando um prejuízo ao Brasil de mais de $1 bilhão, comprou uma coisa que valia $42 milhões por 2 tranches, não foi uma só, foi uma e depois a outra. A primeira, 380 bilhões de dólares, e a segunda, 800 e tantos bilhões de dólares.
sendo uma gestora tida como competente, tendo a obrigação de conhecer a lei das SA e saber que um parecer é apenas opinativo e que a obrigação ao assinar é dela. A responsabilidade é dela. E agora, com o parecer do Planalto, fica testemunhada digital. A responsabilidade era dela e agora vem disfarçadamente dizer que assinou uma coisa que reconhece agora uma coisa que envolve 1 bilhão e 200 milhões de dólares de despesa do patrimônio da Petrobras, que assinou uma coisa em que reconhecia falha, incorreção do ponto de vista legal e técnico. Onde é que esse país vai parar? Eu acho que o Brasil tem que refletir sobre a gestão, como é que anda a gestão deste país. Porque nós não estamos falando de 100 mil reais, estamos falando de 1 bilhão e 200 milhões de reais de uma empresa que está indo pelo ralo, patrimônio brasileiro, a Petrobras. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Dólares, é muito dinheiro para a responsabilidade de uma pessoa que se diz a faxineira da República. Não vai aqui nenhuma crítica, nem nenhuma menção à honorabilidade pessoal da presidente. Agora, a gestora, a cuidadosa gestora, pelo amor de Deus, com essa, vai pelo ralo. Concordo com Vossa Excelência, agradeço mais esse importante à parte. E, para encerrarmos, atendendo ao compromisso com o senador Renan, dou a palavra ao senador Cícero Lucena. Aécio, serei bastante breve, até porque no início do pronunciamento de Vossa Excelência me deu a esperança de que este plenário, esta casa, estaria retomando algum tempo que jamais deveria ter deixado de lado, que é do debate, da discussão, do senador trazer um tema à tribuna e esse tema ser debatido em alto nível, com respeito, com as verdades, com o resgate daquilo que a opinião pública deva tomar conhecimento e, em determinado instante, saio, ao encerrar esse, vamos dizer, início do tema que Vossa Excelência traz a essa tribuna, com o sentimento de que parte do governo está dizendo que deseja apuração. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que esta casa, senador Zé Agripino, está precisando retomar os debates tão importantes, porque a maior cobrança ao pronunciamento do senador Aécio Neves foi porque ele não fez essa cobrança com tanta veemência em 2012. Veja a que ponto nós chegamos. Vossa Excelência está sendo cobrado porque não cobrou com veemência em 2012. O que dizer da presidência da República, que sabia da falha do parecer desde 2008, segundo a nota, que foi trazida pela diretoria executiva ao Conselho, que os 50% primeiro da aquisição foi com base em informações falsas, né, ou incompletas e não verdadeiras, e, infelizmente, já levava ao prejuízo da Odebrecht. Isso em 2008. Em 2012... né? A Petrobras foi obrigada a comprar os outros 50% em 2012. E como disse bem Vossa Excelência, a pessoa que com certeza não fez sozinho, tá certo? Foi promovido e nenhuma providência. Eu fico a me perguntar, o que está dizendo um prefeito do interior desse país que, por ser de oposição, normalmente suas contas são auditadas, fiscalizadas, são muitas vezes incriminadas de forma injusta? Cadê os órgãos de controle interno e fiscalização desse governo? Cadê? Estamos falando de conhecimento desde 2008, efetivação da ampliação do prejuízo em 2012 e em 2014, os, em tese, delegados às responsabilidades foram promovidos. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência, em especial ao presidente Renan, pela condescendência. Termino, senhor presidente, dizendo aquilo que eu acredito inúmeros senadores, quem sabe até mesmo alguns da base do governo, gostariam de poder dizer aqui. Houve um fato extremamente grave, que teve a participação direta
de membros do Conselho de Administração da Petrobras, em especial da então presidente do Conselho de Administração, alguém que se dizia, ou se diz, ou dela dizem, especialista no setor, que gerou um prejuízo de 1 bilhão e 200 milhões de reais à Petrobras. E aquele que, segundo a Presidência da República, foi responsável por levar o Conselho de Administração a uma decisão equivocada, não foi afastado, não foi investigado, foi promovido. Ele é hoje diretor financeiro de uma das mais importantes empresas brasileiras. Isso não casa com a imagem, senador Agrippino, que querem construir de uma grande gestora e austera no que diz respeito ao manejo do dinheiro público. O que nós temos que fazer é o que estamos fazendo: investigar, apurar. E eu espero que a base de sustentação do governo permita que o Senado da República cumpra com a sua obrigação constitucional, até para que aqueles que defendem a transação, como fizeram aqui alguns líderes da base, possam ter oportunidade de dizer que foi um bom negócio. A Petrobras diz que não. E os brasileiros, como diz o senador Cícero, dos rincões mais distantes desse país, com ações como essa, e sem que haja responsabilização dos responsáveis, cada vez vão acreditar menos nas suas instituições. Faço aqui, portanto, esse alerta e, a partir desse instante, com a palavra, a ilustre presidente da República, Dilma Rousseff. Muito obrigado, senhor presidente. Eu consulto ao senador